irmãos, seja bem-vindo mais uma vez a essa meditação da palavra nesse dia, que a gente possa então ser alimentado nesse dia de hoje, que essa palavra, desse evangelho de hoje possa nos guiar nessa meditação. Então, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que essa semana possa começar muito bem, cheios da força do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, inunda, Senhor, todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo, tocar também nas pessoas que nós trazemos no nosso coração, os nossos familiares, pessoas que nós rezamos, que estamos preocupados, aquelas pessoas que estão doentes. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar e fazer com que essa palavra que nós agora vamos meditar possa se tornar sustento, não só para nós, mas também para aqueles que estão mais perto de nós. E o nosso evangelho de hoje se encontra em Mateus, no evangelho de Mateus, no capítulo 17, dos versículos de 22 ao versículo 27. Então vamos lá. Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do povo, do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas, para não escandalizar essa gente, vai até ao lago, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que pescares, e ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega e entrega a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Esse evangelho de hoje é um evangelho que é importante a gente tomar alguns pontos para que a gente compreenda bem. Primeiro aspecto, Jesus ele abre aqui, nós começamos a leitura falando que Jesus ele é dizendo: Eu sou o Filho do Homem que vai ser entregue nas mãos dos homens, fazendo alusão que ele vai ser morto, só que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos ficam tristes porque Jesus acaba de anunciar a sua paixão e a sua morte, mas também a sua ressurreição. E isso para os discípulos, para os apóstolos, era uma coisa que ficava um pouquinho entre nuvens. Eles não entendiam muito bem o que era isso e não sabiam o que significavam de fato, porque Jesus ainda não tinha ressuscitado. Logo em seguida, eles vão para Cafarnaum, ou seja, o lugar onde Jesus, com os discípulos, vivia. Era a terra natal ali de Pedro, e o lugar onde Jesus foi quando ele saiu de Nazaré. Ele foi para Cafarnaum morar, e onde ele viveu a vida pública dele, onde as pessoas o conheciam. E perguntaram sobre o imposto do templo, esse imposto que era para ser pago todo ano, nesse valor aí de duas dracmas. Aconteceu que, se a gente for pensar bem, Jesus sendo filho de Deus e um chefe ali, de pagadores dos impostos, dos cobradores de impostos, perguntar se ele paga ou não o imposto do templo para aquele que é o Senhor do templo, é uma coisa que fica completamente assim fora, se a gente for pensar. Como o próprio Deus, o Filho do Homem, vai se rebaixar ao ponto de pagar o imposto. E, de fato, esse é um elemento que eu acho que o Evangelho quer nos trazer. Jesus ele se coloca aqui nessa situação, quando ele se encarna, na palavra de Filipenses também fala isso. Ele se fez homem ali e ele não usou do seu direito de ser chamado como Deus, mas ele se submeteu, ele se humilhou. Então, esse abaixar-se de Jesus, quando ele se encarna e se torna homem, é muito demonstrado nessa palavra aqui, porque justamente Jesus, ele paga o imposto do templo na qual ele é o mesmo Senhor daquele templo. E para demonstrar toda essa baixeza que Jesus chegou, aqui ele também coloca Pedro à prova. Pedro, que era um pescador, Jesus pede para que ele também possa ir pescar, num ato de fé, num ato de milagre, e aí pescar um peixe que vai ter uma moeda dentro da boca desse peixe. E ali também coloca Pedro também
num passo de se abaixar, de humildade e acreditar no milagre. Então, no dia de hoje, esse evangelho nos convida, de certa maneira, a muitas vezes deixar aquilo que a gente aparentemente tem toda a convicção e poderia colocar-se como nosso direito, mas a gente deixa para que a gente possa amar de alguma maneira, né? O Evangelho nos pede para que mesmo quando a gente esteja numa situação que a gente é cheio da certeza, que a gente nesse momento se abaixe também para servir o outro, para amar o outro. Vamos pedir essa graça para Deus nesse dia. Senhor, nós te pedimos hoje essa graça, Senhor, de se abaixar, se colocar diante do outro e amá-lo, Senhor. Nós queremos também pedir essa graça como Tu, Senhor, se abaixou, se encarnou, para que a gente também, de alguma maneira, possa nesse dia de hoje viver, Senhor, a nossa realidade. Não querer ser cheios de certezas, mas de uma única certeza, que devemos também amar e servir aos outros. Que Deus te abençoe, que nesse dia essa palavra possa te iluminar. Fique com Deus. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191. 3120 9191.